Olá, graça e paz, eu sou o Bispo Rueda e essa é a jornada Gênesis ao Apocalipse. Aqui nós lemos a Bíblia durante 15 minutos por dia. Se você me acompanhar aqui, em um ano você terá lido a Bíblia por completo. É isso mesmo. Bom, se você é uma pessoa que ama a palavra de Deus, ama a Bíblia, já deixa seu like aqui e ajuda a impulsionar esse conteúdo do canal, tá bom? Também aqui nas descrições, na descrição do vídeo, tem links aqui para você pedir oração, para você fazer aqui uma solicitação específica espiritual, e você pode participar do meu grupo de oração. Tem aqui também um link que é a oração apostólica. Todos os dias eu mando orações e meditações bíblicas sobre a palavra de Deus neste grupo, tá bom? Hoje nós vamos começar lendo o livro de Marcos, capítulo 11. Marcos 11 é o episódio 65 dessa jornada. Vamos lá? Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar por que estão fazendo isso, respondam: o Senhor precisa dele, e logo mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão ao lado de fora na rua e o desprenderam. E alguns que ali estavam reclamaram: o que estão fazendo soltando o jumentinho? E eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos entenderam as suas capas no caminho, estenderam as suas capas no caminho, e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele como os que seguiam clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E Jesus entrou em Jerusalém no templo, e tendo observado tudo como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou nada, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: nunca mais alguém coma dos seus frutos. E os discípulos de Jesus ouviram isso, e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que alguém atravessasse o templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviram isso e procuraram uma maneira de matar Jesus, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. E vindo à tarde, Jesus e os seus discípulos saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca, sem raiz. E passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. E é o que o Senhor Jesus disse: tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que, se alguém disser a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar do seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. E por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês, que está nos céus, perdoe as ofensas de vocês. Mas se vocês não perdoarem, também o Pai de vocês, que está nos céus, não perdoará a ofensa de vocês. Então regressaram para Jerusalém, e enquanto Jesus andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram ao seu encontro e lhe perguntaram: com que autoridade você faz essas coisas? Ou quem lhe deu esta autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: eu vou fazer uma pergunta a vocês, respondam, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu dos homens, respondam. E eles discutiram entre si e disseram: se dissermos do céu, ele dirá: então por que não acreditaram nele? Se porém dissermos dos homens, é
de temer o povo, porque todos pensavam que João era realmente um profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Marcos 12. Depois Jesus começou a falar-lhes por parábolas. E um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois ausentou-se do país. No tempo da colheita, mandou um servo para que recebesse os lavradores a sua parte dos frutos da vinha. Mas os lavradores o agarraram, espancaram e despacharam de mãos vazias. De novo enviou-lhes outro servo, e eles bateram na cabeça dele e o insultaram. Mandou ainda outro servo, e a este mataram. Muitos outros lhe enviou, dos quais espancaram uns e mataram outros. Restava-lhe ainda o seu filho amado. Por fim, mandou o filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os tais lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. E agarrando o filho, mataram-no e o lançaram fora da vinha. O que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e entregará a vinha a outros. Vocês ainda não leram este trecho da Escritura? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser pedra angular? Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? E procuravam prender Jesus porque entenderam que ele havia contado essa parábola contra eles, mas temiam o povo. Então eles o deixaram e foram embora. E enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. E chegando disseram-lhe: mestre, sabemos que o Senhor é verdadeiro e não se importa com a opinião dos outros, porque não olha a aparência das pessoas, mas, segundo a verdade, ensina o caminho de Deus. É lícito pagar imposto a César ou não? Devemos ou não devemos pagar? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu veja. Lhes trouxeram, e Jesus lhes respondeu: de quem é esta figura e esta inscrição? E eles responderam: de César. Então Jesus disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. Então alguns saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. O segundo casou com a viúva e morreu também sem deixar descendência. O terceiro da mesma forma, e assim os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos morrer, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles ela será esposa? Porque os 7 casaram com ela. E Jesus respondeu: será que o erro de vocês não está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem dentre os mortos, não casarão, nem se darão em casamento, mas será como os anjos dos céus. Quanto aos mortos, que eles de fato ressuscitam. Vocês nunca leram o livro de Moisés? No trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Vocês estão completamente enganados. Chegando um dos escribas, que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade que o Senhor disse que ele é o único e não há outro além dele, e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e com todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que o escriba havia respondido sabiamente, declarou-lhe: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais ousava fazer perguntas a Jesus. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é o filho de Davi? E o próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha mesa até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. E o próprio Davi chama o Cristo de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? E
A grande multidão o ouvia com prazer. E ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, buscam as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, devoram a casa de viúvas para justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. E sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram aquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Marcos 13. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções. Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus respondeu: você está vendo estas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: diga-nos, quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Então Jesus começou a dizer-lhes: tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. E quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servirem de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. E quando, pois, levarem vocês para entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará ao filho. E haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e o matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, situado onde não deve estar, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça, nem entre para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que isso não aconteça no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca mais haverá. E se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas, por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está escrito, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque aqui está o Cristo, desculpe. Então, se alguém disser a vocês: olhem, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso, tudo isso lhes tenha predito a vocês. Mas aqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos para 4 ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam isso, pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam. Vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem acontecer estas coisas, sabem que está próximo às portas. E em verdade lhes digo que não passará esta geração, nem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo. E como um homem que, ausentando-se do seu país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e a cada um as suas obrigações, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto,
vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa, se tarde, se é à meia-noite, se é ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos, vigiem. Amém? Vamos parar por aqui, nós paramos em Marcos 13, amanhã tem mais. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar aqui esse canal. Deus abençoe, um beijo.